Som. Glória a Deus. Som, 1, 2. Som, 1, 2. Glória a Deus. Vamos iniciar então nossa aula, em nome de Jesus. Pedir para os irmãos se colocar de pé, para a gente fazer uma oração. Hoje nós estaremos aí na 4ª aula de Cristologia. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, é que estamos, meu Pai, nesta noite diante da Tua presença, para aprender um pouco mais da Sua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos capacitar, venha nos habilitar. Pai, como é bom estar, meu Pai querido, dentro, meu Pai querido, no centro da Tua vontade, e pronto, meu Pai querido, para ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, aquilo que o Senhor tem, meu Pai querido, para ministrar, Senhor, aos nossos corações. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos capacitar e nos habilitar, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Então vamos começar a nossa aula de Cristologia. Vamos continuar falando sobre a pré-existência de Deus. Já falamos na aula passada sobre a pré-existência de Deus, ou melhor, introduzimos, né? Começamos a falar sobre a pré-existência de Deus. Então, os irmãos que estão acompanhando aí pelo YouTube, os irmãos que estão acompanhando pela live, né? Nós sabemos que Jesus, ele existe antes mesmo da fundação do mundo. Um exemplo bem claro disso que nós temos é Apocalipse capítulo 13, verso 8. Eu não marquei aqui, mas eu vou pedir que os irmãos abram. Apocalipse capítulo 13, verso de número 8, que fala, né, já da pré-existência de Deus. Deixa eu ver. Apocalipse capítulo 13, verso de número 8. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida e do Cordeiro que foi morto. Calma aí, não é esse versículo que eu estava lembrando. Deixa eu ver se é o capítulo 13, não. Não é o capítulo 13. Na verdade, é o versículo que fala que Jesus é o Cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo, né? Estava crendo que era no capítulo 13. Esse eu não tinha marcado essa referência, porque eu já tinha ela na cabeça. Mas ele fala que Cristo ele foi sacrificado antes da fundação do mundo. Deixa eu ver. Tá, até o final da aula eu vou lembrar aqui a referência. E aí eu já passo para os irmãos. Agora não estou conseguindo lembrar aqui a referência não. Mas fala que que Cristo ele é o Cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Eu não vou conseguir achar agora. Então, para a gente não perder tempo, a gente vai continuar aqui as referências. Amém? Então, eu trouxe aqui, essa anotação para a gente poder iniciar, que aqui vai ser o nosso ponto de partida, né? Eu coloquei aqui uma referência do nome de Jesus, porque às vezes a gente pode imaginar que Jesus, né, ele começou a existir a partir do Evangelho de Mateus, a partir do Novo Testamento. Então, a Cristologia vai nos ensinar que Jesus, assim como Deus foi a matéria que a gente estudou a antepassada, que foi sobre teontologia, a doutrina sobre a pessoa de Deus Pai, que Jesus ele tem os mesmos atributos. Por quê? Porque Jesus, na sua essência, ele é igual ao Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são iguais.
Então, a partir do momento que nós vamos estudando cada uma dessas doutrinas, teontologia, cristologia, pneumatologia, nós vamos ver que tem alguns atributos, que os mesmos atributos que a gente vê no Pai, a gente vai ver no Filho e a gente vai ver no Espírito Santo. Por exemplo, os ones, né, que eu já coloquei nas aulas passadas, que são os 3 ones que só a divindade tem, ou seja, só a deidade tem. Quais são esses 3 ones? Onisciência, onipresença e onipotência. Então, quando nós falamos de Cristo, nós precisamos entender que Cristo, João, ele vai falar no seu evangelho que, quando ele começa o evangelho de João, ele fala assim, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e nada do que foi feito não seria feito se não fosse por intermédio ou pela presença ali dessa palavra criadora. Então, quando nós olhamos para essa referência, nós podemos entender, então, que Jesus, ele tinha... Você encontrou? 17:8? Não, ainda não é esse. Ele fala assim que o cordeiro, né, que foi... Ah, 13:8? Isso, então vamos dizer aqui, ó, 13:8. Então deixa eu ver a referência aqui na outra Bíblia minha. Sabe quando a gente tem aquele texto na cabeça Isso aqui, ó, Apocalipse 13, verso 8. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Nessa outra Bíblia minha aqui, ó, ela tá assim, ó. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. É porque a tradução tá diferente. Essa que eu tô aqui, ó, acompanhando a leitura, é a Bíblia de estudo John Wesley. E essa outra Bíblia aqui, ó, é a Bíblia Pentecostal. Então muda um pouquinho na tradução, mas é isso mesmo. Apocalipse capítulo 13, verso 8. Só vai dando uma verificada lá se está saindo som no vídeo, tá bom? Então, o que nós precisamos de ponto de partida aqui saber? Que Jesus, o nome Jesus, né, que quer dizer salvação, esse nome Jesus é um nome que está ligado com a salvação do homem. Então, nós podemos entender que da mesma forma que quando nós estávamos estudando teontologia, Deus, ele se apresentava com vários nomes, com vários títulos, né? Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Jerê. Dependendo da necessidade do povo, Deus se manifestava com um nome que aquele nome trazia para eles uma segurança naquilo que eles estavam passando. Se eles iam enfrentar uma batalha, então ele se apresentava como o Jeová Tsitkenu, né, que é o Senhor dos Exércitos. Então, Jesus, ele se apresenta da mesma forma. Jesus, ele se apresenta no plano da salvação com o nome de Jesus. Mas quando nós lemos o livro de Apocalipse, vamos ver que o nome de Jesus, até Jesus, ele vai ter o nome dele trocado, ele vai receber um novo nome, né? Então eu quero que os irmãos abram aí, Apocalipse capítulo 3, verso de número 12, né? Aproveitar que nós estamos no livro de Apocalipse. Então nós vamos ver aí essa ligação do nome. Apocalipse capítulo 3, isso, o verso de número 12, que está escrito assim, ó, é uma carta à igreja de Filadélfia, verso 12. Ao que vencer farei que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. É Jesus falando. Então Jesus, ele está falando em Apocalipse capítulo 3, verso 12, que ele também vai ter um novo nome. Mas pastor, como que pode Jesus receber um novo nome? Então lembrando que a gente já falou, Cristo não é um sobrenome, Cristo é uma indicação para o ministério dele, Cristo é o ungido, né? A palavra Cristo no grego, no hebraico é Messias. Então Messias e Cristo é a mesma palavra, só que em idiomas diferentes, que significa ungido.
Então Jesus, ele teve esse nome que foi dado sobre todos os nomes, que é um nome que tem uma responsabilidade no plano da salvação. Então, quando Jesus ele recebe o nome de Jesus, a gente precisa entender, né? Já foi falado aqui algumas aulas antes, que existe o tempo Cronos, que é o tempo nosso, e o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Então, Deus que habita na eternidade, Deus eterno habita na eternidade. Então, no tempo Kairos, Deus ele conhece o presente e o futuro, ele passeia pelo presente e o futuro como se fosse a mesma coisa. Então, numa parte desse tempo Kairos, ele abre-se um espaço que é chamado tempo Cronos, aonde o homem vem habitar. E dentro desse tempo Cronos, o nome Jesus é que vai trazer salvação para os homens. Então, Jesus, irmãos, é um dos nomes do nosso Pai, do nosso Deus, né? Assim como o Pai tem o nome Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Jerê, o Filho também. O Filho se apresenta como Jesus nesse processo da salvação, no plano da salvação, porque o nome de Jesus é o nome que vai nos trazer a salvação, que vai nos reconciliar com Deus. Mas nós acabamos de ler que aos que vencer, né, o Senhor ele vai escrever o nome na coluna do seu Deus, falando do Pai, e também vai nos dar a conhecer o seu novo nome. Só que não é só Jesus que tem um novo nome. Aproveita que está em Apocalipse, capítulo 2, verso 17. Capítulo 2, verso 17, a gente vai ver um pouquinho mais profundo aí em relação ao nome, né? Então, Apocalipse 2, 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, você entende que o nome que nós recebemos do nosso Pai, ele tem uma ligação com a nossa vida terrena. Mas nós iremos receber um novo nome. Jesus vai receber um novo nome, ele vai fazer conhecido um novo nome. Porque a gente sabe, Jesus ele veio para o povo judeu, né? É o que está escrito em João capítulo 1. Veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas tanto quanto receber, foi dado o direito de ser chamado filhos de Deus. Então Jesus ele veio para os judeus. Os judeus não receberam, então agora ele alcançou os gentios. Alcançando os gentios, nós temos agora essa oportunidade de conhecer Jesus e, por intermédio dele, ser reconciliado com o Pai. Só que esse nome que nós temos hoje, que é um nome que está ligado com com esse nosso período terreno, né? Quando nós formos arrebatados, quando nós formos ter o corpo glorificado, nós receberemos um novo nome. Aí, então, nós entendemos, por exemplo, vai ter o arrebatamento da igreja, vai ter a grande tribulação, vai ter o o tribunal de Cristo, vai ter a batalha de Gog e Magog, vai ter o Armagedon. Depois, por último, vai ter o trono branco e aí vai começar o estado eterno. No estado eterno, irmãos, Jesus vai estar com um novo nome e nós também. Então, quando nós lemos essa referência, João escrevendo à igreja, dizendo assim que nós iríamos receber uma pedrinha branca, isso aqui tem uma aplicação tão forte, porque havia alguns costumes nessa época, na época que a Bíblia foi escrita, que assim, quando a pessoa estava condenada, ela era levada até o Coliseu, e lá no Coliseu ela tinha que vencer algumas batalhas. Vamos supor, se ela vencesse 4 batalhas consecutivas, ela ganhava sua liberdade. Mas como que ela ia provar para os outros que ela tinha sido com a pedrinha branca? Então isso é uma das aplicações, né? Outra aplicação também que é forte, é que, por exemplo, quando o escravo passava o período e pagava o que ele devia, ele era liberto pelo seu senhor. Então dava-se uma pedrinha branca para ele, isso aí é um costume da época. Então, mesma coisa para nós, irmão, nós somos livres, vamos receber a pedrinha branca, né, que garante aí a nossa liberdade. Liberdade do quê, pastor? A liberdade da condenação do pecado. O pecado não tem mais poder, a morte não tem mais poder sobre a nossa vida. Então, vamos ver que Jesus, irmãos, ele se apresenta com vários nomes, e isso está bem claro na Bíblia, mas o nome de Jesus, o nome que ele preserva bastante, é aquilo que João já começa no evangelho dele escrevendo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Eu vou pedir que os irmãos abram aí também Apocalipse, capítulo de número 19. Né? Apocalipse, capítulo de número 19, do verso 11 em diante.
Apocalipse 19, do verso 11 em diante. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, Apocalipse 19, verso 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, a cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece. Você lembra que nós lemos aqui? Que só vai dar a conhecer o nome para aqueles que forem vencedores? Agora ele está falando aqui, tem um nome que ninguém conhece. No verso de número 12. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça há muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. A Bíblia de vocês estão assim também? Palavra de Deus, né? Porque palavra, verbo e logos é a mesma coisa. A sua está como? Palavra de Deus. Então é verbo de Deus, palavra de Deus. Aí eu coloquei aqui, né? Ele em grego, a transliteração e a tradução. Logos, tom, teos. Logos é palavra, tom, teos, Deus, palavra de Deus. Amém? Então, olha só o nome de Jesus, palavra de Deus. Por que a palavra de Deus? Aí, com essas informações, o nosso irmão Juninho, é a primeira vez que ele está presencial, eu sempre falo aqui da primeira aula. Desde a primeira aula eu sempre falo isso. Todo o texto da Bíblia, para você entender, você vai precisar da luz de outro texto. Por exemplo, você vai ler algo lá em Gênesis, mas a explicação dele às vezes vai estar em Isaías, às vezes em Jeremias. Então, para você entender algo que está lá atrás, você vai precisar ler texto lá da frente, porque a Bíblia trabalha assim. Outros textos vai dando luz para alguns textos que era mais difícil da gente entender. Como que é o nome de Jesus? A palavra de Deus. É o que está escrito na coxa dele. Palavra de Deus. Aí você entende por que a Bíblia diz que quando João está descrevendo o Evangelho, ele vai dizer, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, olha que profundo quando a gente lê João capítulo 1. Como fica bem mais claro a gente entender que está falando ali. Porque alguém pode chegar e falar assim, mas como que você afirma que Evangelho de João, capítulo 1, está falando de Jesus? Primeiro, porque está falando do verbo e o verbo é Jesus. Mas como que o verbo é Jesus? Simples, Apocalipse, capítulo 19, do verso 11 em diante. Aí vai dar o nome de Jesus, que é a palavra de Deus. Aí quando a gente lê João, a gente entende. No princípio era o verbo. Quem era o verbo? A palavra, Jesus. Por quê? Era um mistério oculto. Ninguém conhecia. O verbo estava com Deus. Por quê? O Filho era um mistério que estava escondido no seio do Pai. Então, o verbo estava com Deus. Aí, no próprio Evangelho de João vai dizer, e o verbo era Deus. Mas qual verbo que era Deus? A palavra, o Filho. Porque antes o Filho ele era um mistério. Antes o Filho estava escondido. Eu falei aqui na aula retrasada, quando a gente iniciou a matéria de Cristologia, eu falei que existe três, não é três ministérios, deixa eu ver aqui, Efésios capítulo 3, três dispensação. Existe três dispensação, a dispensação do mistério, a dispensação da graça e a dispensação da plenitude. Que é as três dispensações que Paulo ele nos ensina. É mais fácil eu ver aqui no meu rascunho. Ele fala de três dispensações. E essas três dispensações, ela explica detalhado todo o período. Dispensação do mistério, Efésios 3:9, dispensação da graça, Efésios 3:2, e dispensação da plenitude dos tempos, Efésios 1:10. Eu falei isso aí na primeira aula, porque a dispensação do mistério
é desde da criação até o nascimento de Cristo. Por quê? Porque Cristo era um mistério. Quando Cristo ele nasce, aí ali se inicia a dispensação a dispensação do mistério revelado, porque Jesus ele vai falar, ó, tudo aquilo que foi falado lá atrás estava falando de mim. Quando Cristo morre na cruz do Calvário e ressuscita, inicia então agora a dispensação da graça. E quando a igreja for arrebatada, vai começar a dispensação da plenitude dos tempos. Então a Bíblia fala somente sobre 3 dispensações, que é essas 3 dispensações que eu acabei de falar aí, que é a dispensação do mistério, a dispensação da graça e a dispensação da plenitude. Então, quando a gente olha aqui para o Evangelho de João, fala que no princípio era o verbo, ele está mostrando ali Jesus no princípio, né? Então, Jesus ele já existia, porque ele sempre existiu, que ele é Deus, né? Uma forma da gente entender... Ó, Deus é um espírito com 3 almas. Porque quer passar para nós essa mesma ideia de tricotômico, né? Só que aqui é um espírito com 3 almas. Nós somos uma alma que temos um espírito que habitamos no corpo. Então o que nós somos é a alma. O nosso espírito é o que foi morto por causa do pecado. Então quando nós aceitamos Jesus, o Espírito de Deus vem habitar dentro do nosso espírito. Então ele preenche tudo isso aqui, ó. É onde ocorre o novo nascimento. Sabe quando a Bíblia fala assim, ó, o espírito está pronto, mas a carne é fraca? Por quê? Porque quando o Espírito vem habitar dentro do nosso espírito, naquele momento já houve a regeneração. Agora o que nós precisamos ser transformado é na alma, porque a alma é onde está o nosso caráter, é quem nós somos. Por isso que nós lemos na Bíblia e fala assim, ó, o corpo volta para o pó, o espírito para Deus que o deu. Mas o que segue juízo é a alma. Porque esse espírito aqui é aquele sopro de Deus, lá no Gênesis capítulo 2, quando ele sopra. Então, o que sai dele vai voltar para ele, que é o espírito. O espírito volta para Deus. O corpo volta para a terra, por causa do pó, do barro. E o que segue o juízo é a alma. O que nós somos é a alma. Porque aqui na alma está o nosso intelecto, está o nosso sentimento, está as nossas vontades, aqui na alma. Então, quando a gente aceita Jesus, o nosso espírito nasce de novo. Então, se o nosso espírito nasce de novo, a regeneração no espírito já aconteceu. Isso aqui é fácil entender quando a gente olha para a queda do homem. Porque na queda do homem, a condenação era, quem comer do fruto vai morrer. Só que eles comem do fruto e não morrem. E aí nós podemos até questionar, mas se Deus falou que quem comer vai morrer, por que eles comeram do fruto e não morreram? Porque a morte começa primeiro no mundo espiritual. É por isso que Gênesis capítulo 1 começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Primeiro é criado o céu para depois criar a terra. Primeiro é o mundo espiritual, depois o mundo físico. A morte acontece primeiro no espírito para depois ela se manifestar na carne. Então a regeneração é do mesmo jeito. É porque como nós somos limitados, nós só conseguimos dar crédito para aquilo que nós vemos, então nós olhamos para o corpo e nós achamos que o corpo é o primeiro. Só que não, nós nos enganamos. É sempre de lá para cá. É o espírito primeiro, o mundo espiritual primeiro, porque o mundo visível foi criado a partir do mundo invisível. Então, quando nós aceitamos Jesus, o que nasce é o nosso espírito. O novo nascimento acontece no espírito. Então, o espírito já está resolvido. Agora, o que precisa passar por tratamento pelo ouvir da palavra de Deus é a alma. Tiago vai dizer que a nossa alma ela é transformada de acordo com a palavra. Então, uma pessoa que não gosta da palavra não tem a alma transformada. Então, por exemplo, a pessoa aceitou Jesus, mas ela não gosta da palavra, ela tem dificuldade de lutar contra o seu pecado, ela vai manter um pecadinho de estimação, ela vai ser uma pessoa que não vai viver um relacionamento profundo com Deus. Por quê?
não tem como você ter um relacionamento profundo com Deus se a sua alma não for transformada. E a transformação vem por intermédio da palavra. Aí sim, quando a sua alma ela é transformada e começa os dois a trabalhar junto, a alma e o espírito, aí acabou. Aí quem vai controlar as suas vontades é o Espírito Santo. Então hoje existe um debate que é assim: nós temos o livre-arbítrio ou nós não temos o livre-arbítrio? Só que a questão não é perguntar se nós temos o livre-arbítrio. A palavra-chave é perguntar: eu devo fazer uso do meu livre-arbítrio? Porque o livre-arbítrio nós temos. Os anjos também têm. Adão e Eva também tinham lá no jardim. Só que quando Adão e Eva fez uso do livre-arbítrio, eles pecaram. Quando os anjos fizeram uso do livre-arbítrio, se rebelaram contra Deus. A questão aqui não é saber se eu tenho livre-arbítrio, porque isso é fato, eu tenho. A questão é, eu devo usar? Ou eu vou obedecer a palavra de Deus? Aí nós aprendemos com quem? Com Paulo. Paulo vai dizer assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o que Paulo está dizendo? Eu tenho livre-arbítrio, mas eu abro mão, eu renuncio ao meu livre-arbítrio. Eu quero viver a vontade de Deus. Aí você vai entender por que Paulo, mesmo estando preso, ele fala assim: eu sou prisioneiro de Cristo. Ele não vai falar que ele é prisioneiro de César, ele não vai falar que ele é prisioneiro de Roma, não. Eu sou prisioneiro de Cristo, porque ele sabe que para todos os lugares que ele for, é permissão de Deus e Deus tem um propósito lá. Aí nós entendemos o que Paulo escreve aos Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a questão não é se eu tenho livre-arbítrio, a questão é, eu devo fazer uso do livre-arbítrio? Porque sempre que eu usar o livre-arbítrio, as minhas vontades vão ser contrárias às vontades de Deus. Por quê? Porque Deus é Espírito, Deus ele sabe de todas as coisas por causa da sua transcendência e a sua imanência, e nós somos limitados. Então, eu posso querer demais uma coisa agora, mas passar 2 minutos eu já não querer mais aquilo. Por quê? Porque eu sou limitado. Então, não é a minha vontade que tem que imperar, é a vontade de Deus. Até aqui os irmãos estão pegando? Então, como nós falamos, que o nome de Jesus é a palavra, né? Ele revela isso em Apocalipse 19, do 11 em diante. Na sua coxa está escrito, né? Palavra de Deus. E ele está desde sempre no trabalho da criação, na eternidade. Ele é autoexistente, ele não é uma criatura, ele é autoexistente. E nós vamos ver um pouco disso aí em Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8, do verso 22 em diante. E aqui tem um segredo, hein? Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8, do verso 22 em diante. Olha o que está escrito. A epígrafe do texto, ela diz assim, ó: a eternidade da sabedoria. Olha o verso 22. O Senhor me possuía no início da sua obra. Essa palavra possuía, fala de plenitude. Lembra que a gente falou que Jesus estava no seio do Pai, era um mistério oculto no seio do Pai? Quando ele fala me possuía, porque está falando assim, ó, nós dois éramos um. Estávamos tão ligados no outro. É por isso que quando você fala assim, houve uma possessão, é porque um demônio entrou na pessoa. Então ela encheu, aquilo que estava vazio, ela encheu. Possuiu, ou seja, completou, era completo. Quando aqui nós estamos lendo, né, o verso 22, o Senhor me possuía no início da sua obra, ou seja, eu e ele, nós estávamos tão ligados que éramos um só. Esse é o sentido do possuir. Os dois estar ligados, os dois estar um preenchendo o outro. Por isso que ele fala, o Senhor me possuía no início da sua obra. Até então, porque nós não tínhamos essa informação, né? Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho ainda era um mistério oculto no seio do Pai. Aí continua no versículo. Antes da sua obra, as mais antigas,
Quando fala das obras mais antigas, está falando daquilo que foi criado antes do Gênesis capítulo 1, verso 1. Essas são as obras mais antigas. Porque quando antes do Gênesis capítulo 1, verso 1, houve aí a criação dos anjos. Então aí já é a obra de Deus. Houve a criação do universo, dos céus, né? Aurânio, Mesorânio, Eporânio. Então essas são as obras mais antigas. Ao verso 23. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Verso 24. Nasci antes de haver abismo, quando ainda não havia fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados. Você viu? Está falando da criação. Antes de tudo isso existir, a sabedoria já existia. Antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá, quando ele preparava os céus, quando trançava o horizonte sobre a face do abismo, estava lá, quando ela era firmada. As nuvens de cima, quando estabelecia, as fontes do abismo, quando fixava o mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Lembra que nós estávamos falando no carro? Das faces do querubim, uma face de homem, só que os anjos foram criados antes dos homens. Como que já tinha um anjo que tinha face de homem se o homem ainda não tinha sido criado? Agora nós estamos lendo que Jesus, aí está no verso de número 31, ele brincava, ele se alegrava junto dos filhos dos homens. Porque o projeto da criação já estava no coração de Deus. Sabe o que esse texto prova para nós? Que Deus não é pego de surpresa. Provérbios 8, 22, Deus não é pego de surpresa, ele sabia. Na eternidade ele sabia que ele ia criar o homem e que o homem ia pecar. E lá na eternidade já fizeram o plano da salvação. Por isso nós lemos Apocalipse 13, verso 8, que fala do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, esse negócio aí de... Se alguém em algum tempo pensou que Deus foi pego de surpresa, Deus está criando o homem, aí fala para o homem, não vai comer do fruto da árvore. O homem come do fruto da árvore. Aí você imagina a cena, Deus colocando a mão na cabeça e falando, e agora, o que nós vamos fazer? O homem que nós criamos acabou de comer. Não, ele sabia. Pastor, mas se Deus sabia que o homem ia comer do fruto, por que Deus não interviu? Por causa do livre-arbítrio, que nós acabamos de falar. A questão não é se eu tenho livre-arbítrio, a questão é se eu devo usar o livre-arbítrio. Quando Deus falou para Adão, Adão, não come da árvore, ali era um teste de eleição. Os anjos que ficaram com Deus, teve uma terça parte que se rebelou e caiu com Lúcifer. E os outros anjos ficaram com Deus. Ali houve uma eleição dos anjos. Os anjos não vão passar por julgamento. Só os que foram expulsos, que não é julgamento, é condenação. Que eles já foram julgados, né? Então é condenação. Dali eles vão só para destruição. Só que a eleição dos anjos já passaram. Naquele momento no Jardim no Éden, o homem estava passando por um tipo de eleição. Se o homem não comesse do fruto da árvore, estava tudo resolvido, irmãos. Ia começar, a gente ia ler Gênesis capítulo 1, verso 1, verso 2, e depois já ia para Apocalipse 19. Novo céu e nova terra e acabou. Não ia ter toda essa trajetória. Mas como o homem caiu, Deus sabia que o homem ia cair. Lá na eternidade, Jesus se apresenta falando, então, para que nós possamos reconciliar o homem de novo com o Pai, com Deus, o que nós vamos fazer? Então, eu vou dar minha vida por ele. Por isso que nós lemos lá Apocalipse 13, 8. Que Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo.
Até aí vocês estão pegando? Então, Provérbios 8:22 fala do mundo habitável. Que na eternidade, antes de tudo existir, Jesus, né, já brincava com o Filho dos Homens. Está claro isso daí no Provérbios capítulo 8. Porque mostra para nós, né, que Deus não é pego de surpresa. O plano da salvação já era algo que já estava resolvido. Sabe o que isso traz para nós como segurança hoje? Que Deus está no controle de tudo, irmãos. Quando o problema se manifesta para nós, Deus já tem a solução. Quem fica desesperado somos nós. O problema é isso, é que nós não corremos para os pés de quem pode resolver o nosso problema. Você imagina Deus olhando da eternidade para nós, quando nós nos deparamos com um problema, e nós estamos aqui, ó, perdendo noite de sono, e Deus está lá do céu olhando para mim e disse, eu já tenho a solução desse problema. Eu só estou esperando que você venha, que você cumpra Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o Pai no secreto. Eu quero resolver esse problema para você. Por quê? Toda vez que um problema aparece, Deus já tem a solução. Que é o Provérbios 8:22 em diante. Jesus já se divertia com o Filho dos Homens. Por quê? Porque sabia que já estava resolvida a situação. Então Deus não é pego de surpresa. Então como que eu sei que essa sabedoria que nós estamos falando aqui no Provérbios 8 é Deus? 1 Coríntios capítulo 1, verso 24. É aquilo que eu estava falando. Um texto, nós precisamos da luz de outro texto para entender o texto que nós estamos lendo. Então, quando nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24, é um dos textos que já deixa bem claro aí acerca da sabedoria. Ó, 1:24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A de vocês estão assim? 1 Coríntios capítulo 1, verso de número 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, e pregamos a Cristo, pede de Deus, a sabedoria de Deus. Exatamente. Porque aí está deixando bem claro, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então a sabedoria de Provérbios 8 é Cristo, né? Então a gente precisa entender esses textos, porque Pedro ele vai falar assim, ó, que nós devemos estar prontos para responder qualquer pergunta, qualquer dúvida acerca da nossa fé. O problema é que tem muito crente aí, irmãos, que não querem estudar a palavra de Deus. Aí encontra uma seita que não acredita que Jesus é Deus, aí a pessoa é engolida pela seita. Porque essa seita fala assim, não, Jesus não é Deus e não sei o que. Aí você pega esses textos. Ah, então explica para mim Apocalipse 19, do 11 em diante. Explica para mim Apocalipse capítulo 13. Explica para mim João capítulo 1. Ah, aí a pessoa fica sem argumento. Por quê? Porque você conhece a palavra de Deus. Então, não tem como. Se a gente negar a divindade de Jesus, irmãos, está tudo perdido. Porque, ó, se eu não acreditar que Jesus é Deus, eu estou negando o testemunho de Deus, porque o próprio Deus dá testemunho de Jesus. Em Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 1, não marquei aqui não, mas é Hebreus capítulo 1, ele dá testemunho acerca do Filho. Ele dá testemunho acerca do Filho, Hebreus capítulo 1. Capítulo 1 primeiro mesmo? Não, acho que não é o versículo 1. Ó, quer ver? Quer ver? Ó, do verso 5 em diante. Ó, primeiro, Hebreus capítulo 1, verso 3. O Filho que é o resplendor da glória de Deus. Resplendor, irmãos, é a imagem da glória de Deus. E a expressão exata do seu ser. Já começa por aí. Ó, sustentando todas as coisas pela palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou à direita da majestade nas alturas. Tendo se tornado tão superior aos anjos, como herdou o mais excelente nome que eles. Ao verso 5. Pois qual dos anjos Deus
em algum momento disse: você é meu filho, hoje te gerei. Ou outra vez: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Verso 6. E novamente o introduziu o primogênito no mundo e diz: todos os anjos de Deus o adorem. Pronto. Ó, quando a gente continua lendo, a gente vai ver todas as referências aí, mostrando que, né, falando aí, comparando Jesus. Então aqui é o próprio Deus, irmãos, dando testemunho, né? Se Deus está mandando adorar Jesus, é o princípio da nossa fé. O único que pode ser adorado é Deus. Deus é o único ser que pode ser adorado. Esse é o princípio da nossa fé. É por isso que quando no Novo Testamento algum anjo aparece, a gente tem o exemplo de Apocalipse, João vai adorar, o anjo fala: não, não faça isso. Adorar só a Deus, eu sou seu conservo. Por quê? Nenhuma outra criatura pode receber adoração, a não ser Deus. Então, se agora nós temos aqui o próprio Deus dando testemunho, que é para adorar o Filho, ó, do verso 8 em diante: mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, pronto, é para todo sempre. Dá uma olhadinha aí, Thay, se o seu está assim no verso 8, Hebreus 1, 8. Você está em Hebreus 1, hein? Isso, Hebreus capítulo 1, verso 8. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Mas o Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Sim, porque está dando testemunho acerca da divindade do Filho. Só Deus pode receber adoração, irmãos. Senão a gente está vendo aqui Jesus sendo adorado, né? E o próprio Deus dando testemunho. Se eu falar que Jesus não é Deus, então eu estou negando o testemunho do Pai. Então eu estou falando que o Pai é mentiroso. E o Espírito Santo. Porque os três são Deus. Só que a expressão Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é errado. Porque dá a entender que são três deuses. Então a expressão certa é Pai, Filho e Espírito Santo. Então glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Porque se eu fizer essa referência, glória ao Deus Pai, glória ao Deus Filho, dá uma confusão. O certo seria, né, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, né? Entendeu? Por quê? Sempre entendendo. Os três têm as suas personalidades. A gente vê, a personalidade é o que vai... como que eu posso dizer? A personalidade é o que vai fazer que essa pessoa seja única. Eu tenho uma personalidade, você tem uma personalidade, o Tarek tem uma personalidade. O Pai tem uma personalidade, é uma pessoa. O Filho tem uma personalidade, é uma pessoa. O Espírito Santo tem uma personalidade, é uma pessoa. Só que os três estão em concordância, os três estão em harmonia. Quando nós vemos Gênesis capítulo 1, nós vemos o Pai criando, por intermédio do Filho, e o Espírito Santo pairando sobre a face das águas. Então nós vemos a Trindade operando no Gênesis capítulo 1, verso 1. No batismo de Jesus, o céu se abre, o Pai diz: eis aí o meu Filho amado. Nós vemos a Trindade e o Espírito Santo pousando como pomba. Então nós vemos o céu aberto, o Pai falando, o Filho sendo batizado e ele falando: eis o meu Filho amado, a ele ouvi, e o Espírito Santo pousando sobre ele em forma corpórea de pomba. Nós vemos a Trindade no batismo de Jesus. Então, glória ao Pai, glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Tomar cuidado, é questão de pronúncia, né? É que se você falar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus conhece o seu coração, sabe que você está se referindo dessa forma, mas isso daí pode confundir a cabeça de alguém, né? Então a gente sempre se refere assim. Nós cremos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós vemos aí o próprio Pai dando testemunho do Filho. E o Filho deu testemunho do Pai, o Pai deu testemunho do Filho. Por que acontece isso na Bíblia? Porque Jesus ele vai nos ensinar. Ele vai falar assim: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho é mentiroso. Então, o Filho ele deu testemunho acerca do Pai. E o Pai dá testemunho acerca do Filho, né? E hoje a igreja dá testemunho do Filho e do Pai por intermédio do Espírito Santo. Então vamos ver aí Hebreus capítulo 10. Tem algumas riquezas aí em Hebreus capítulo 10. Eu quero falar um pouquinho também
sobre Cã, Sem e Jafé, os 3 filhos de Noé. Hebreus capítulo 10. Porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, Paulo vai dizer que é um aio, ou seja, é um tutor, é um professor para o Novo Testamento. Eu só consigo entender o Novo Testamento com base naquilo que foi introduzido do Velho Testamento. Só que a Antiga Aliança, né, o Velho Testamento, era sombra daquilo que havia de ser revelado. Então, nós estamos aí em Hebreus capítulo 10. E agora nós vamos ver aí o que Jesus ele vai nos ensinar aí. Hebreus capítulo 10. A epígrafe do texto, ela diz assim: o sacrifício de Cristo é único e é para sempre. Verso 1. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aquele que se aproxima de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente eles oferecem. Se isto fosse possível, será que o sacrifício não teriam deixado de ser oferecido? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. A Bíblia de vocês tem alguma que fala assim, no versículo 1 aí, acerca do sacrifício, fala comemoração? Como que está o versículo? Lê o versículo 1 aí, alguém para mim. Isso. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não imagem exatas, coisa nunca pelos mesmos sacrifícios, que continuamente se oferecer, cada ano pede aperfeiçoar os que eles se achegam. Tá, e o verso 2? De outra maneira, teria deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teria consciência de pecado. Tá, deixa eu ler aqui então o 3. Entretanto, nesse sacrifício ocorre recordação. O de você está como? Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Isso, essa palavra aí, comemoração dos pecados. É porque assim, essa tradução minha, essa Bíblia de Estudo de John Wesley, eu gostei muito dela, porque ela é mais próximo do original. Então, aqui não mostra essa pérola que está mostrando aí. Aí está falando de comemoração dos pecados. Essa palavra comemoração dos pecados, olha porque é importante você ter várias traduções para você poder entender o que a Bíblia quer dizer. Essa comemoração dos pecados está apontando para aquela festa do Yom Kippur. Todo ano tinha uma festa, a festa da expiação, a festa do Yom Kippur. Então, quando ele fala de comemorar, aí está falando daquela festa, a festa do Yom Kippur. Então, perde-se o sentido. Por quê? Porque aqui, ele está falando que o sacrifício era sombra das coisas que eram para acontecer. E através do sacrifício, os pecados seriam cobertos. Né? O pecado seria coberto. Só que quando nós vamos para Cristo, o pecado não é coberto. O pecado é tirado. Por quê? Porque o sangue dos animais só tem poder para cobrir. Mas o sangue de Jesus tem poder de tirar. Por isso, João Batista, quando vê Jesus, ele fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora eu vou ler de novo o capítulo 10. Ora, visto que a lei apenas é sombra dos bem-vindouros, e não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aquele que se aproxima de Deus, com o mesmo sacrifício que ano após ano continuamente eles oferecem. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Ele está falando, se fosse suficiente oferecer sacrifício uma vez só e não precisava mais. Vamos continuar. Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Entretanto, nesse sacrifício ocorre recordação, ou seja, comemoração, que é a festa do Yom Kippur, a festa da expiação, dos pecados de todos os anos. Porque é impossível que o sangue de touros, de bode, remova o pecado. Por isso, ao
entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocausto e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ao verso 8. Depois de dizer como acima, ou seja, o que nós lemos nos versículos anteriores, ele vai continuar: sacrifícios, ofertas e holocausto, ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles se agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Num segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Ao verso 10, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Amém? Então, quando ele fala assim, ó, removeu o primeiro para estabelecer o segundo, isso aqui é mensagem para Santa Ceia, isso aqui é mensagem para culto de Santa Ceia. Você não vê os camaradas pregar Hebreus capítulo 10. Mensagem de Santa Ceia. Removeu o primeiro. Por quê? Porque Deus não estava se agradando. O sacerdote tinha que matar o animal para poder fazer expiação do pecado do povo, e tinha que matar um animal para fazer expiação do pecado dele. Por quê? Porque também era pecador. Só que o que acontecia? Todo ano se repetia. Todo ano tinha que fazer expiação. Então, o próprio Jesus está dizendo, ó, oferta e holocausto tal não quiseste, mas um corpo me preparou. Como que preparou esse corpo? Aí nós vemos agora o ministério de Maria. Então, toda vez que alguém pecar, tinha que sacrificar um animal para que aquele pecado fosse coberto só. Porque tirar não tira, né? Não tira. Só coberto. Porque aqui quando você deu 10, ó, na qual vontade temos sido sacrificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feito uma vez. Você sabe o que significa a palavra obração? É oferta sólida. Libação, oferta líquida. Oblação, oferta sólida. Quando a gente lê o livro de Levítico, ele fala sobre as ofertas. A Santa Ceia, ela é uma oferta sólida e líquida. Oblação e libação. Quando fala na sua Bíblia aí, oblação, e do suco, exatamente. O pão é oblação. O suco é libação. Oblação é sólido, libação é líquido. Então você leu aí, né, oferta de oblação, porque está apontando para o corpo de Cristo, né? O verso 10, ó. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo. No meu está corpo, o seu está oblação. Porque essa é a oferta sólida de Jesus Cristo uma vez por todas. Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, não precisa mais ninguém morrer. Exatamente. Ele tirou o pecado. Ele tirou. Então, agora aqui fica uma chave. Ninguém vai para o inferno por causa do pecado. Quem vai para o inferno vai porque está negando o perdão, recusando receber o perdão. Exato. O livre-arbítrio. A questão não é se eu tenho, é se eu devo fazer. Então, a pessoa, para Deus não tem pecador e nem pecadinho. Pecado é pecado. Mas não é o pecado que te joga no inferno. Porque hoje nós temos Cristo. A morte dele foi o suficiente para poder remover o pecado. O que me leva então para o inferno? Eu recusar esse perdão. Deus está querendo me perdoar. Deus está olhando e falando assim, Everton, eu te perdoo. Mas para você me alcançar, você precisa passar por Cristo. Aí eu estou aqui, pecador, afastado de Deus, aí eu falo assim, não, eu não quero. Eu não quero passar por Cristo. Eu preferi ir para o inferno. Então o que leva para o inferno não é o pecado. É você não aceitar o perdão. Quando você recusa o perdão, aí nem Deus pode salvar. Então Hebreus capítulo 10 está falando, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Por que ele usa essa expressão? Está falando do sacrifício. Claro, está falando do sacrifício. Os primeiros sacrifícios eram sacrifício de animais. A gente já vê uma sinalização aí, desde o Jardim no Éden. Quando o homem pega um animal, é morto.
mas por tipologia nós entendemos que aquele animal era um cordeiro. Como que nós entendemos que aquele animal era um cordeiro? Por quê? Depois em Êxodo capítulo 12, vai matar um cordeiro e a morte vai passar por cima da casa dos hebreus, que dá origem à palavra Pessá, que também é a palavra Páscoa, né? Passar por cima. Então, se um cordeiro foi morto para poder tirar o espírito da morte, então nós entendemos que lá, quando um animal é morto, para poder cobrir a nudez, aquele animal que é morto é um cordeiro. Depois nós temos João Batista falando, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois nós temos Apocalipse capítulo 13, verso de número 8, falando que Cristo é o Cordeiro que foi sacrificado desde a fundação do mundo. Até aí está tudo certinho? Os irmãos estão conseguindo acompanhar? Ó, isso tudo é assim, a gente vai garipando aí cada texto. Se tiver alguma dúvida, a gente para, a gente volta. Entendeu? Então, Hebreus capítulo 10, eles estão dizendo, ó, sangue de boi, sangue de touro, isso daí nunca foi o suficiente para poder tirar o pecado do homem, a não ser o cordeiro, o sangue do cordeiro, que é o único que tinha poder. A Bíblia fala, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Por que que a Bíblia fala, tira o primeiro para estabelecer o segundo? Porque está fazendo uma comparação de Adão. Quem foi o primeiro? Adão. E Jesus é conhecido, Paulo se refere como o último Adão. Porque da mesma forma que veio Adão, Cristo também veio. Você vai ver, Adão não teve mãe, só teve pai. Cristo não teve pai, né, o Cristo humano, e a mãe terrena. Então, quando a gente olha para Adão e para Cristo, Adão, ele não tem mãe, só o pai que interage, e quando nós olhamos para Jesus, só a mãe. Por quê? No Adão, Deus é o pai e ele usou a terra para poder fazer. No Jesus, Maria é a mãe e a presença do pai é espiritual. Por quê? Porque Jesus ele tinha duas naturezas, homem e Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Por isso que há essa referência do filho do homem. Os três meninos na fornalha, Ananias, Misael e Azarias. Quando o soldado olha, fala, não foi 3 que a gente lançou lá? Mas agora tem um quarto, a semelhança dos deuses. Em algumas Bíblias fala o filho do homem. Quando nós vemos Jesus no Novo Testamento, é sempre referência ao filho do homem, o filho do homem, o filho do homem. Por quê? Porque fala da natureza humana. Então nós temos Jesus com a natureza divina e Jesus na natureza humana. 100% homem e 100% Deus. Por quê? Aqui tem um segredo. Quando Deus ele cria Adão, a Bíblia diz que Deus formou Adão do pó da terra e Adão era imagem e semelhança de Deus. Depois é bom se o nosso irmão Juninho conseguir ver, nós temos algumas aulas aí gravadas que falam sobre restauração do reino, restauração do governo e restauração do sacerdócio. Uma aula só falando sobre essas 3 restaurações. Então, quando Deus ele cria Adão à sua imagem e sua semelhança. Então, Adão não tinha pecado. Quando Adão ele é expulso do jardim, e ele tem Caim e Abel, agora a Bíblia diz que Caim e Abel é semelhança de Adão. Por quê? Porque o modelo era Deus. Então, Deus fez um igual a ele, sem pecado, e que ia viver eternamente. Só que que Deus é eterno, e o homem ia ser imortal, a diferença é que Deus ele é eterno tanto para o futuro como para o passado. Porque não tem princípio e nem tem fim. O homem não. O homem tem um começo. Nós que estamos em Cristo, a Bíblia diz que nós passamos da morte para a vida. Então nós não vamos morrer. O corpo vai, mas a nossa alma permanece. Então nós seremos imortal. Nós teremos um corpo imortalizado. Está entendendo? Nós vamos se tornar um tipo de eterno. Mas que tem um começo, porque nós somos criatura. Só que Deus não. Deus é eterno, mas ele não tem princípio. Ele é antes de tudo e vai ser depois de tudo. A eternidade que se refere a Deus é diferente da eternidade que se refere ao homem. Porque o homem ele teve um começo. Está
Tá ventando. O homem, ele teve um começo. Deus não teve um começo. Deus, ele é autoexistente, ele sempre existiu. Antes que houvesse o amanhã. Não, Isaías, antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? E quando ele faz aquela referência, antes que houvesse dia, eu sou, aquilo ali dá uma aplicação muito forte para nós. Porque se eu perguntar para você assim, Juninho, quantos anos você tem? Eu tenho 18. E qual é a sua data de nascimento? Minha data de nascimento é tal. Então você tem um dia. Quando ele fala assim, antes que houvesse dia, ele está falando assim, eu não precisei nascer. Eu sou autoexistente, não tem uma data de nascimento para mim. Forte. Então não tem uma data de nascimento. Então, quando nós olhamos para Adão, Deus, ele faz Adão igual a ele, imagem e semelhança. Só que Adão peca. Quando Adão peca, ele começa a gerar pessoas igual a ele, pessoas caídas. Então, de Adão para cá, começa a vir pessoas caídas. Quando Cristo vem, e Cristo se manifesta, agora Cristo é um modelo. Por isso que Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Porque Cristo é um modelo. Então agora, nós que somos nascidos da água e do Espírito, que nós tivemos o nosso Espírito que nasceu de novo, e a nossa alma está sendo transformada através da palavra, nós precisamos seguir o padrão de Cristo. Nós temos que seguir o padrão de Cristo. Quando nós olhamos para o ministério terreno de Jesus, a gente vai ver, por exemplo, Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Só que ele não usou a sua divindade na terra. Porque senão a salvação não era válida. Quer ver? Filipenses. Esses textos, o Espírito Santo está me fazendo lembrar, porque não está marcado aqui. E nem no meu caderno. Filipenses, eu acho que capítulo 1, que fala que ele se esvaziou, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Deixa eu ver. Ou é 2? Acho que é Filipenses capítulo 2. Isso, Filipenses capítulo 2, verso 5. Olha que tremendo isso daí. Deixa eu ver se está gravando aqui a aula. Ocorreu um erro aqui. Depois Tarek, vê se está saindo o som no... Filipenses capítulo 2, verso de número 5. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, né? Ou haja em vós o mesmo sentimento. Acho que deve estar na tradução de vocês. O verso 6. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornou-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Está saindo o som, daí? Então, na sua tradução, como que está, Juninho? O verso 6. E sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, essa palavra usurpação, Filipenses 2, do 5 e diante. Essa palavra usurpação é a mesma palavra, assim, que dá para a gente entender como se fosse roubo. Ó o que ele está dizendo. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele não quis roubar esse título. Porque imagina Jesus andando no seu ministério terreno. E todo mundo que viesse falar com ele, ele falava assim, eu sou Deus, hein? Eu sou Deus, me respeita que eu sou Deus. Não, ele se humilhou. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. É que nem hoje eu fico muito chateado quando você chama uma pessoa, cumprimenta, Pai do Senhor, irmão. A pessoa fala para você assim, que Pai do Senhor, irmão? Eu tenho cargo, rapaz, eu sou pastor, sou evangelista, você tem que me honrar. Não. Então precisa aprender com Jesus. Porque mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou. O apóstolo Paulo, ele começa todas as cartas dele não falando que ele é apóstolo. Ele fala, eu, Paulo, servo de Cristo, fui constituído apóstolo.
O título vem sempre depois. Ele sempre fala assim, eu sou servo. Aí hoje tem pessoas que têm o título de diácono, de evangelista, de presbítero. Não, ele faz questão. Você tem que me chamar de diácono, você tem que me chamar de presbítero. Irmãos, nós temos que aprender com Cristo. Cristo é o nosso modelo. A minha tradução está um pouco diferente, ó. Verso 5. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, né? Ou haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornou-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Isso é humilhação. Imagina um ser que é Deus, onipresente, onisciente, onipotente, ele se esvaziar. Não é que ele deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus, por causa das duas naturezas, humana e a natureza divina. Só que ele esvaziou dos seus, como é que é a palavra? Não, dos atributos. Ele esvaziou dos atributos. Se Jesus estivesse na Galileia, não tinha como ele estar na Judéia, porque a onipresença é um atributo. Então ele se esvaziou desses. Quando fala assim, ó, esvaziou, é dos atributos. Ele continuou sendo Deus, só que sem os atributos. Então ele ficava limitado a tempo, espaço e lugar. É por isso que Jesus fala assim, ó, nem o Filho do Homem sabe o dia que ele vai voltar. Porque ele estava sem os atributos. Mas se você hoje orar, não, ele não vai revelar por causa que o que tinha para ser revelado está na palavra. Mas um exemplo, quando João foi levado no Apocalipse lá para o céu, se ele falasse para Jesus, Senhor, quando é que o senhor vai buscar a sua igreja? Jesus ia falar para ele a data, porque agora, quando ele morre, ressuscita, ele vence, os atributos dele voltam. Na oração sacerdotal ele fala assim, Pai, dê para mim a glória que outra hora eu tinha. Está falando dos atributos, porque ele se esvaziou dos atributos. Ele deixou de ser onipresente, onisciente, onipotente. Mas ele não operava sinais? Operava no poder do Espírito Santo. Hoje a igreja opera os mesmos sinais. Jesus falou, se crê em mim, vocês vão fazer as mesmas coisas. Por quê? Não é o atributo de Deus que vai fazer os sinais. É o poder do Espírito Santo. Quando ele é batizado e o Espírito Santo pousa sobre ele na forma corpórea de uma pomba, quando João Batista está batizando, daquele momento em diante, todos os sinais que Jesus fez, a igreja também pode fazer. Porque não é um atributo divino, mas é o poder do Espírito Santo. Entendeu? Então, usurpação significa o quê? Roubar ou tomar algo que não é seu de direito. É porque assim, a palavra usurpar é difícil a gente especificar, falar ela significa isso. Mas a ideia que ela quer dar, por exemplo, esse apagador está aqui, não é meu. E eu fiz assim, ó, eu usurpei ele. Peguei com força, tirei algo que não pertencia. Então, usurpei. O sentido é esse, é tomar algo à força. É o que a Bíblia está ensinando. Ele não teve por usurpação. E ele, ó, se humilhou, se encontrando na forma de homem. Por quê? Imagina um Deus na forma humana. Isso é humilhação. Isso é humilhação. Então, para que nós possamos caminhar já para o final aí, né? Vamos ler essa referência aqui, ó, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 5. Capítulo 2, verso 5, melhor. Ó, 1 Timóteo 2, 5. Isso aqui já vai derrubar por terra bastante. Todas essas aulas que a gente vai fazendo vai ajudar cada um de nós a ter uma consciência para a gente poder refutar seitas. Porque tem um monte de seitas aí que fala que Jesus não é Deus, ou que fala que há outros mediadores. Olha aqui, 1 Timóteo 2, 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem,
Se alguém falar Cristo Jesus, irmãos, a mensagem está incompleta. É que nem você falar, Jesus morreu na cruz. É uma mensagem bonita, mas a mensagem completa, ele morreu e ressuscitou. Entendeu? É por isso que na Santa Ceia não pode ter só o pão, tem que ter o pão e a uva. Tem que ter o pão para poder servir, mas tem que ter um pão inteiro lá. Tem que ter os galinhos do trigo, tem que ter o suco da uva, mas também tem que ter a uva inteira lá. Por quê? Porque o pão cortado fala do corpo dele, ele morreu. Mas o pão inteiro fala que ele ressuscitou. Por isso que tem o trigo, porque o trigo, a semente, ela cai, quando ela morre, é que nasce a planta. Para que o trigo possa, qualquer semente, para que ela possa se transformar em uma árvore, ela precisa morrer. Então ali fala da morte e a ressurreição, que é a transformação da semente para a árvore. E por que tem a uva? Porque o suco é o sangue. Mas teve o sangue, mas ele ressuscitou. A uva tem que estar inteira em cima da mesa. Por isso que são os elementos importantes da ceia. Tem que ter o pão e tem que ter a uva inteira. Então, nós lemos em Hebreus 10 que lá eles faziam a festa do Yom Kippur e tal. Hoje o que nós fazemos no culto de ceia é uma celebração, trazendo à memória o que aconteceu. Paulo nos ensina aos Coríntios, né? Fazer isso em memória de mim e tal. Exatamente. Então, quando nós participamos da ceia, nós estamos trazendo à memória que uma pessoa inocente precisou morrer a nossa morte. Então, você viu aí, 1 Timóteo 2,5, só há um mediador, só há um Deus e um mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo, homem. Então, se alguém falar que tem outros mediador, Maria, João, Pedro, é tudo mentira. A Bíblia fala de um mediador. Então, só há um mediador, Jesus Cristo, homem. Ele é o mediador, porque ele tem essas duas naturezas. Homem nenhum poderia ser mediador, porque o homem carregava consigo o pecado. Mas Jesus, ele não tinha pecado. Jesus nasceu santo, cresceu santo, morreu santo, ressuscitou santo e vai voltar santo para buscar os santos, que somos eu e você. Glória a Deus por isso, né? Nasceu santo, cresceu santo, morreu santo, ressuscitou santo, vai voltar santo para buscar os santos. Só para a gente finalizar aqui. Quando nós olhamos para o Jardim no Éden, a Bíblia diz que, capítulo 3, verso 15 de Gênesis, diz que a semente da mulher, Deus coloca uma inimizade, né, na semente da mulher e na semente da serpente. E diz que a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Aí você entende por que estão querendo ganhar tanta força aí, né? Para legalizar casamento homoafetivo, o pessoal querendo legalizar aborto. Isso aí é tudo poderes satânicos. Estão lutando contra a semente da mulher. 3,15, Gênesis 3,15. Você viu se está saindo som, Tariq? Tá. Então, Gênesis 3,15, né, que é o texto que nós conhecemos bem aí. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, todas as vezes que alguma criança nascia e ela tinha potencial, o mundo espiritual da maldade lutava contra para tentar matar aquela criança, para que não se cumprisse a profecia de Gênesis 3,15. Então, você vai ver Moisés, no nascimento de Moisés, Faraó manda matar todos os meninos. No nascimento de Jesus, Júlio César ele vai mandar matar, né? Ele vai fazer Júlio César vai fazer um alistamento. Jesus vai sair de Nazaré, vai voltar para Belém para que se cumpra a profecia de Miqueias 5:2. E aí o que acontece? Herodes o Grande, ele vai mandar matar. Porque Herodes o Grande, ele foi um dos imperadores mais terríveis, pode-se dizer um dos homens mais terríveis que caminhou nessa terra. Herodes o Grande, ele matou a mãe dele e matou os filhos dele, para não perder o poder. Ele tinha medo que outra pessoa entrasse no poder no lugar dele. Então, ele, a ponto de comparação, ele era pior que Hitler. Herodes o Grande. Então, quando Jesus nasce, a Bíblia diz que os magos,
eles vão seguindo uma estrela, que na verdade não é mago, são sábios, né? Eles, conduzidos por Deus para poder testificar o nascimento de Jesus, eles vão seguindo aquela estrela. E eles falam, ó, eles chegam lá no palácio lá de Herodes e falam assim, ó, a gente veio ver o nascimento do rei dos judeus, porque tem uma profecia, tal. Aí Herodes vai falar assim, vocês vieram para poder ver o nascimento do rei dos judeus? Ele vai falar assim, ó, então faz o seguinte, vai lá, quando vocês encontrar ele, vocês vêm e me avisam, porque eu quero adorar ele também. Só que era mentira, porque Herodes era um cara terrível. Ele queria matar Jesus, porque ele não queria perder o governo dele. Só que por trás da vontade dele tinha um princípio diabólico. Por quê? Porque o mundo espiritual da maldade, ele está lutando para que a palavra de Deus não se cumpra. Então ele não sabia quem era a semente da mulher. O diabo ainda não sabia quem que Deus ia levantar para que pudesse acontecer, se cumprir Gênesis 3,15. Então, quando os sábios, eles adoram a Jesus, vai lá na manjedoura, encontra Jesus lá, dá presente para Jesus, né, dá mirra, ouro, azeite. Quando eles estão voltando para falar para Herodes, a Bíblia diz, se não me falha a memória, acho que Mateus capítulo 1, fala que Deus em sonho fala para eles que não é para eles voltar. E aí eles não voltam, aí eles seguem outro caminho. Aí eles seguem outro caminho, aí Herodes fica sabendo que foi enganado, manda matar todas as crianças com menos de 2 anos. Isso. Vamos ver aqui. Isso, capítulo 2. Ó, capítulo 2. Ó, a gente tem aqui, ó, no versículo 1 em diante, a visita dos magos, né? Que são ali os sábios. Então, aí no capítulo 2 ele já começa falando. No versículo 9 em diante, ó, versículo 8. Enviando a Belém, disse: vão e busquem informações precisas a respeito do menino. Isso aqui já é Herodes falando. E quando tiver encontrado, avise-me, para que eu também possa adorá-lo. Depois de ouvir o rei, os magos partiram. Eis que a estrela os levara ao oriente adiante deles, até que chegaram e parou sobre onde o menino estava. E vendo ele a estrela, alegraram-se com grande, intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino e Maria, a sua mãe. Prostraram-se e adoraram, e abriu seus tesouros, e entregaram ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisado por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes. Você vê aí? No verso 12, Deus em sonho falou para eles, não volta lá não, porque Deus sabia que Herodes queria matar Jesus. Porque Herodes não quer perder o poder. Só que há um princípio diabólico, né? O mundo espiritual da maldade estava lutando por trás disso. Por quê? Se mata Jesus quando criança, não havia o plano da salvação. Porque o diabo não sabia quem era a semente da mulher. Então, toda vez que levantava alguém com potencial, eles faziam de tudo para acabar o mundo espiritual. E aqui nós vemos isso. Quando Herodes percebe que os magos não voltam, ele fala assim, é o seguinte, vai lá em Belém e mata todas as crianças de 2 anos para baixo. Aí tem aquela matança lá. Mata todas as crianças, na intenção de matar Jesus. Só que Deus aparece no sonho para os magos, para eles não voltar pelo mesmo caminho, e Deus aparece em sonho para José, e manda José ir para o Egito. Aí José vai para o Egito, depois do Egito José vai para Nazaré, e aí começa essa caminhada de Jesus. Por isso que quando Felipe encontra Natanael, né, vai falar, encontramos o ungido e tal. Aí ele fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré é como se fosse uma periferia. Só que Jesus estava em Nazaré, mas Jesus tinha nascido em Belém, para que se cumprisse a palavra de Deus. Os irmãos estão pegando aí? Está dando para entender ou está um pouco difícil? Tá ótimo. Está entendendo, Thay? Mais ou menos, né? Antes que Felipe te chamasse, estamos debaixo de uma figueira. E aí tem uma história, porque Natanael tem a mesma idade que Jesus.
Então, quando Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, então essa é uma história que não está na Bíblia, mas quando você lê Flávio Josefo, ele conta. A mãe de Felipe esconde ele debaixo das folhas, quando ele era criança, debaixo de uma figueira, para que os soldados não encontrem ele. Então, quando Felipe vai crescendo, a mãe dele fala, ó filho, vou te contar um segredo, isso aqui é um segredo de Estado, hein? Quando você era criança, foi liberado um decreto aí por Herodes, tal. Herodes mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos, e você tinha acabado de nascer nesse período aí, eu tive que esconder você debaixo das folhas. Só que não pode falar isso aí para ninguém, porque se falar para alguém ficar sabendo, você vai morrer. Então quem sabia disso era só Felipe e a mãe dele. Quando ele encontra com Jesus, Jesus fala assim, ó, quando você, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Aí Felipe, só pode ser Deus, porque a coisa que só eu e minha mãe sabia. Por isso que tem essa passagem, tem um segredo nessa passagem. Há um segredo nessa passagem. Forte, né? Por que você fez a Bíblia? Ele disse que, na verdade, eu vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, diante de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isso aconteceu em Atos 1:9. Não, quando Jesus é assunto aos céus, depois de 40 dias ressuscitado, ele vai subir para o céu. Aí eles não estão lá, aí vem 2 anjos e fala, varões galileus, por que está olhando para o alto? O mesmo Jesus que vocês viram subindo também verá descendo. Porque quando ele fala que verá anjo, está falando de Atos 1:9 e está falando também da igreja. Por quê? Porque hoje os anjos estão a serviço da igreja. Os anjos estão a serviço da igreja. Deus ordena que os anjos guardem a igreja. Então ele fala isso daí por quê? Porque ele está trazendo à memória o que aconteceu com Jacó. Quando Jacó está indo para a casa do tio dele, Labão, ele dorme, né, em Betel, se não me falha a memória, coloca a cabeça sobre uma pedra e ele diz que ele tem uma visão, uma escada que tocava a terra e o céu, e anjos subindo e descendo. E aí ele fala, quão terrível é esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Então ele está trazendo a memória, da mesma forma que foi com Jacó lá atrás, ou vai ser com vocês na frente, né? Vocês vão ver anjos subindo e descendo. Por quê? Porque os anjos estão a favor da igreja. Mas aí acontece, se cumpre uma parte dessa profecia em Atos 1:9, quando Jesus ele é assunto ao céu, né? Que ele está subindo. E aí todo o povo que estava ali, tinha 500 pessoas ali, que foi feita a promessa. Então eles começam a ficar olhando para o alto, e Jesus vai subindo nas nuvens. Aí os anjos precisam descer. Fala, varões galileus, por que está olhando para o alto? O mesmo Jesus que vocês viram subindo, verá descendo. Aí tem toda aquela palavra. Ó, já passou bastante o tempo. Eu vou deixar isso aqui para a gente falar na próxima aula. Sobre Cã, Sem e Jafé. Eu coloquei aqui, ó, que eu queria falar sobre o fruto lá da nudez. Será que em 10 minutinhos eu consigo falar? Para a gente poder encerrar, para não ficar muito tarde. Ah, não, está muito tarde. Então, na próxima aula eu vou falar qual é o fruto que Adão comeu no Jardim do Éden. E eu vou explicar por que desses 3 filhos de Noé vem toda a humanidade. E nós vamos identificar onde que está toda a humanidade aqui, ó, nos 3 filhos de Noé. Em Cã, em Sem e Jafé. Aqui tem uma profecia muito linda. Esses 3 filhos de Noé. Amém? Então nós vamos encerrar, para não ficar muito longo, até porque já estendeu bastante, né? Aí, está dando 1h20 de gravação. Deixa eu finalizar aqui.